Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Nesta oportunidade, estou aqui com o irmão Josevan, irmã Edelvan, e nós vamos falar nessa tarde um pouco sobre a história da igreja primitiva. E para nós continuarmos, vamos fazer aqui uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia, pela oportunidade de estarmos aqui. Eterno Deus, Pai amado, Pai querido, graças te damos por mais um dia, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por estarmos aqui nesta tarde para falar das grandezas do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela entidade Copa Fibaçu, por esse veículo de comunicação que é tão importante para levar, meu Deus, a tua palavra também aos ouvintes, e também para as ações da Copa Fibaçu. Por isso, nesta tarde, queremos te apresentar todos aqui presentes, queremos te apresentar também, Deus, toda a diretoria, todos os cooperados, toda essa cidade, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Como base, vamos aqui também fazer uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Fala sobre as primeiras convenções nos dias da igreja primitiva. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado recebiam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está aqui um texto, baseado na igreja primitiva, e nós vamos falar aqui, na verdade, a igreja primitiva, ela surgiu no primeiro século, contando a partir do nascimento de Cristo. Foi uma nova dispensação, a dispensação da graça. Depois da lei veio a graça. Em Lucas capítulo 16, versículo 16, a palavra diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Depois daí, cada um se esforce a entrar no reino de Deus. Então, a igreja primitiva, ela, na verdade, analisando até alguns estudiosos, até algum tempo atrás, a gente, quando estuda a Bíblia, se a gente fosse focar somente em um texto, não for realmente buscar as referências bíblicas, eu achava até que a igreja, na verdade, era só para os judeus no passado, Mas só que na eternidade, a igreja já estava no projeto de Deus. Quando a gente lê no livro de Efésios capítulo 1, nós podemos entender que, na verdade, a igreja já estava num projeto de Deus desde a eternidade.
porque já era para todos. Os judeus se orgulhavam achando que a salvação era só para os judeus, mas na verdade Deus já tinha no seu propósito a igreja escondida já na eternidade. Isso, Paulo diz que isso é um mistério. Vamos ler aqui um pouquinho para a gente entender. No livro de Efésios, capítulo 1, Efésios 1, o versículo 4 e o 5, diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E em Efésios capítulo 3 também, o versículo 5 a seguir, nós observamos que a igreja já estava também na eternidade, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, algo que estava, escondido, Deus guardou na eternidade, não foi revelado antes, mas os profetas já falavam. Se a gente for correr a Bíblia, a gente vai ver no livro de Daniel, de Jeremias, Deuteronômio, já falando sobre o propósito de Deus com a igreja. E aí, no primeiro século, veio a igreja, através de João Batista, pregando no deserto, preparando os caminhos para o Senhor Jesus, e depois vem o Filho de Deus para cumprir o seu ministério, convocar os 12 apóstolos e com toda a missão aqui na terra, para depois ir aos céus e cumprir com tudo que o Senhor falou e deixou aqui para a igreja continuar com esse ministério. Então é um mistério. Mistério é algo que ninguém pode entender, É incompreensível, as pessoas não vão entender. É uma coisa misteriosa. E Deus, na verdade, revelou aos apóstolos e aos profetas no Antigo Testamento algo que já estava desde a eternidade com Deus. Nessa oportunidade, nós vamos aqui estar compartilhando, e irmão Edelvan, ele vai compartilhar falando também sobre a história da igreja primitiva. Irmão Everaldo, a palavra do Senhor, ela vai falar a respeito, da pessoa de Cristo, A gente vê isso em toda a Bíblia, em toda a história, desde o Antigo Testamento, desde o princípio da criação. João, no capítulo 1, vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas, ela está intrinsecamente ligada com a pessoa de Cristo Jesus. Todas as coisas. Então a nossa existência, tudo que somos e temos, vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, como bem o nosso irmão Everaldo falou, esta graça, este amor do Senhor para conosco, isso é antes mesmo da fundação do mundo. Na eternidade, o Senhor já havia manifestado essa graça, manifestado esse amor para conosco. E falando sobre a igreja primitiva, ali o início, depois da ascensão de Cristo, a gente vai ver aqui no versículo de número
capítulo 1 de Atos, versículo 2, vai nos dizer assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Então a gente vai ver Jesus aqui falando ainda com os seus discípulos, com aquelas pessoas, para que não se ausentasse de Jerusalém, mas que eles estivessem unidos e reunidos para que recebesse a promessa do qual o Pai havia falado, havia, louvado seja Deus, mencionado para eles. E a gente vê que no versículo 8, aqui de Atos 1, vai nos dizer assim: mas recebereis a virtude ou poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então a gente vai ver que aqueles homens creram na promessa do Senhor e eles ficam aonde? Em Jerusalém. Jerusalém é um lugar de paz, é um lugar tranquilo. Então aqueles discípulos ali, ou seja, os 120 estavam ali reunidos no único propósito de receber o quê? A virtude do Espírito Santo, a promessa que, por meio de Cristo, o Senhor havia entregue. E eles ficam o quê? Reunidos em comunhão. É isso que o Senhor ele quer de mim e de você, comunhão. Devemos ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também devemos ter comunhão uns com os outros, para que o amor de Deus ele seja manifesto. E a palavra do Senhor aqui, ainda em Atos capítulo 2, nosso irmão Everaldo leu, vai falar sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. Como era que a igreja ali, depois da ascensão de Cristo, eles se portavam, eles se comportavam. Eles estavam reunidos num único propósito de glorificar a Deus, de glorificar a Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Então, para que eu encerre essa primeira fala, a gente pode entender, irmão Everaldo, irmão Josivan, e você que nos ouve, é que tudo reina por meio de Cristo e para Cristo. Tudo gira em torno de Cristo. Todas as coisas por meio de Cristo e para Cristo. Nada está fora do propósito do Senhor, nada está fora do plano do Senhor. Ao ponto que Paulo vai dizer no capítulo 2 aos Efésios, que nós somos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça, esse favor imerecido, do qual outrora nós não tínhamos, mas hoje, para a glória do Senhor, por meio de Cristo Jesus, o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, temos agora esse acesso de recebermos a graça do Senhor, a salvação por meio de Cristo Jesus. Muito bem. Nós também vamos ouvir nosso irmão Josevan, porque também nesse período da igreja primitiva, do primeiro século, logo nas primeiras décadas, a igreja enfrentou também um grande problema com o Império Romano. E nosso irmão Josevan, ele vai falar um pouco sobre a igreja e o Império Romano. Rapaz, como aqui já foi, iniciado, falando sobre a igreja, o início da igreja, a igreja primitiva. E para falar da igreja primitiva, nós entendemos que naquela época quem reinava, quem dominava, tinha o domínio sobre as pessoas, era o Império Romano, E eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9, para a gente ter como base, porque em 3 passagens que eu quero falar, essa que eu vou ler aqui vai estar falando de perseverança, porque todos os primeiros discípulos de Jesus, todas as pessoas que passaram a conhecer Jesus através dos apóstolos, através daquelas pessoas enviadas pelo Senhor, eles precisaram em primeiro lugar de perseverança, porque eram tempos difíceis, tempos que ele era dominado por um governo, mas ele sabia e entendia que eles precisavam ter um governo muito maior, que eles precisavam estar atentos à voz do Senhor para que ele
cada um deles pudesse exercer o seu chamado diante do Senhor. E aqui em Apocalipse 1, versículo 9, diz: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Então, para nós podermos entender, é preciso nós fazer uma introdução do que estava ali acontecendo. A palavra nos revela que, na época do imperador Domiciano, ele fez uma imagem e decretou que todo o povo ali o adorasse aquela imagem em forma de adoração a ele. Porque o que ele queria era que aquele povo estivesse adorando a imagem, e já que ele que criou a lei e o decreto, que aquele povo automaticamente estaria adorando a ele, dando glória a ele. Só que aquele povo naquela época já tinha um líder, um grande líder escolhido pelo Senhor, João. E então o povo já ouvia falar de Deus, já sabia qual o propósito de Deus para a nação, para o povo. E então, quando houve esse decreto, o povo que servia ao Senhor, juntamente com seu líder, negaram se humilhar, se render e adorar aquela imagem criada pelo imperador. Então, o que aconteceu foi que eles começaram a sofrer grandes perseguição. A palavra fala que alguns eram colocados para andar sob brasas, outros sofriam outras retaliações. E João, por ser o líder, ser o cabeça ali, né, que para ele era o influenciador, né, que sempre a pessoa que está de frente, um pastor, um líder, a pessoa que é constituído por Deus, ele tem um peso maior porque ele está levando as ordenanças e está ensinando ao povo algo diferente ao sistema, né, mas em obediência a Deus e à palavra de Deus. Então ali o imperador reserva para ele algo pior, que aí prepara um tacho, né, de óleo fervente. A palavra diz que óleo fervente, na intenção de punir ao ponto de matar. Só que pela obediência de João, Deus não permitiu. Deus permitiu até que colocasse ele dentro daquele tacho de azeite fervente, porém nada aconteceu. E em vez dele morrer, o nome do Senhor foi glorificado. E aí logo em seguida, por não ter dado certo, e ele vê pessoas se rendendo ao Senhor, pelo ato que aconteceu ali, pela prova de fidelidade que Deus teve com João. Então ele leva João agora para a ilha de Patmos, né? Que a palavra diz que era uma ilha prisão, aonde aquela ilha ficava no mar Egeu, né? No mar Egeu. E algumas passagens falam que naquela ilha ali era um lugar muito cruel, porque colocava as pessoas como forma de punição, e ali tinha animais ferozes, várias coisas. Só o que aconteceu? João ainda se mantém firme e na promessa do Senhor, firme no Senhor e contrito com a palavra do Senhor. E aí o próprio Deus se revela a João ali. E é onde Deus escreve para as 7 igrejas, no qual já foi lido aqui o texto. Pronto, então é a igreja, na verdade a igreja primitiva, ela sofreu muitas ameaças, porque na verdade existia também o judaísmo, que era uma lei, era uma religião do povo judeu, do povo de Israel, e essa lei era baseada através dos mandamentos divinos, mandamentos de Deus, né? Eles guardavam, e por eles guardarem os mandamentos, eles baseavam isso em Jacó, né? Que depois teve o nome trocado por Israel. E o judaísmo era uma lei monoteísta, e eles guardavam mesmo, eram zelosos pelo judaísmo. Então é por isso que nós até vimos aí que
o apóstolo Paulo, na verdade, ele era seguia essa lei do judaísmo. E o apóstolo Paulo, na verdade, que era Saulo, né? Ele perseguia a igreja porque, na verdade, eles achavam que os cristãos que pregavam o evangelho, que, na verdade, Deus estabeleceu a igreja para levar o evangelho a todas as criaturas em toda parte da terra. Então, por eles anunciar o evangelho, era algo novo, era uma nova dispensação, e Cristo veio intrigando muitas coisas, porque eles esperavam que o Cristo viria em uma carruagem de ouro, viria resolver os problemas políticos, tirar eles do poder do Império Romano, enfim, de muitas coisas. Só que Cristo veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Na verdade, Cristo veio ensinar a ser humilde. E Jesus Cristo foi muito humilde. Até mesmo nasceu de uma família bem humilde. O pai carpinteiro, né, o pai adotivo, que na verdade nasceu pela vontade do Espírito Santo. Mas ele passou por muitas dificuldades, por causa o povo não entendeu o ministério de Cristo. E quando ele, até mesmo para nascer, não teve um lugar digno, nasceu de uma manjedoura. O pessoal achava que ele ia entrar em Jerusalém, quem sabe, se fosse nos dias de hoje, nenhuma limusine, né? Mas ele entrou montado em um jumentinho, ainda emprestado, e com muita humildade. E foi isso que Jesus veio passar a ensinar. E as pessoas não entenderam isso porque eles achavam que vinha o rei dos judeus, o Messias que já era anunciado de muito tempo. Eles achavam que vinha para resolver as questões políticas, enfim, como já falei. Mas não, ele veio para ensinar o reino de Deus para as pessoas, veio trazer salvação para todas as criaturas. Mas aí a gente vê que o apóstolo Paulo, ele que seguia o judaísmo, e era fervoroso, e era zeloso pelo judaísmo, e por isso eles achavam que o cristianismo, quando surgiu, que pregava heresia, que era uma seita, e por isso eles não aceitaram. Mas aí a igreja ela foi crescendo, foi ensinando, e foi cada momento sendo uma vencedora, e por isso que vieram as ameaças, os problemas, as lutas, como Josévan já falou dos imperadores, né? Inclusive nos anos 60 depois de Cristo, teve o imperador Nero, que foi o imperador, o primeiro imperador que realmente começou mesmo a perseguir de forma terrível a Igreja de Cristo. E foi quando, nos anos 70, 68, mais ou menos, aí começou. Roma foi incendiada em 64, na verdade 64, depois de Cristo. Houve um grande incêndio em Roma, que 2/3 de Roma foi queimada, foi destruída. Segundo historiadores, dizem que o próprio imperador foi quem incendiou Roma. E aí veio a perseguição para os cristãos, até ameaçando os cristãos de terem incendiado Roma. Foi aí que veio até mesmo a morte de Paulo, foi preso, e foi lá na prisão que Paulo escreveu a carta a Timóteo, e ele até falou, combati o bom combate, disse que já estava como libação, né? Como um sacrifício para ser entregue a Deus, e ele disse que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora já contemplo a coroa de justiça que está preparada, nem só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda de Cristo, a vinda do Senhor. Glória a Deus. Então a gente está vendo aí que, na verdade, a igreja primitiva, ela sofreu essas ameaças pelos imperadores, mas nem assim a igreja se dobrou. Depois teve o Coliseu de Roma, né? Que foi construído nos anos 70, começou a construir o Coliseu de Roma, foi até os anos 78 a 80,
quando foi construído já o Tito, foi quem inaugurou. Foi um imperador muito terrível também contra os cristãos. E lá, no Coliseu, nós observamos que os irmãos eram ameaçados, jogados lá, que o Coliseu era um lugar de espetáculo, era um lugar onde as pessoas iam se distrair, foi feito para isso, de arquibancadas. Ele pegava mais ou menos de 50 mil a 80 mil espectadores, e lá o povo ia se distrair para ver os leões lá na arena matar os cristãos. Em algumas imagens, a gente até olhando, a gente vê a situação horrível, os ser humano, os irmãos em Cristo, tentando fugir. As feras eram soltas dentro da arena, tinha as jaulas, os lugares delas ficarem presas, e soltavam ali, e o povo, aquilo ali era um espetáculo, era a cena de aplausos, de ver os cristãos sendo mortos, né? E foi em fogueira, e uma série de coisas, a perseguição contra a igreja. Mas a igreja, ela nunca caiu, porque quem o fez, quem o fundou, o fundador da igreja é Cristo. E ele disse para Pedro, e o líder da igreja primitiva foi Pedro. E Jesus, quando, lá em Mateus 16, quando perguntou, estava reunido com os apóstolos, e ele fez uma pergunta para os discípulos. O que é que o povo diz aí o que eu sou? Aí eles disseram, uns diz que tu é Elias, outros diz que é João Batista, outros diz que é um dos profetas. Aí ele olha para os discípulos e diz, e vocês, o que é que vocês dizem? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí naquela hora Jesus olha para Pedro e diz, quem te revelou não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Valeu. Então até hoje as lutas vêm contra o cristianismo, contra a igreja, mas do contrário, em vez dela diminuir, ela cresce cada dia, porque o fundador, o criador da igreja é o dono dos céus e da terra, e de tudo que há nos céus e na terra. Então por isso nada vai impedir o crescimento da igreja. Mas aí eu estou passando novamente para os nossos irmãos que estão aqui compartilhando, Josivan e Edelvan, para acrescentar alguma coisa a mais. Nós vamos falar ainda também sobre os fundamentos, né? Da base que baseava a igreja primitiva. Aí os irmãos podem falar alguma coisa aí. Temos vários assuntos aqui ainda para a gente falar. Certo, irmão. Lembrando que quando a igreja ali está reunida, né, recebe o dom do Espírito Santo, ali eles têm recebido a promessa do Senhor ali, e a gente vai ver que 3.000 almas, elas são batizadas, elas recebem o Senhor, elas creem no Senhor Jesus. E no versículo 37 de Atos capítulo 2, diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então a conversão está ligada ao arrependimento. Cristo, ele vai falar que é necessário nós nos arrependermos, nascermos de novo. Quando Nicodemos vai ali ter com ele no capítulo 3 de João, ele vai falar sobre nascimento, ou seja, nascer de novo. E a Bíblia diz que havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus ele vai responder para Nicodemos,
Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então a conversão está ligada ao arrependimento. É necessário que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para o Senhor. Ou seja, é necessário que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a gente deixa agora aquela vida de pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Vivendo agora as promessas do Senhor, não só as promessas nesta terra, mas também as promessas vindouras. Tudo aquilo que Cristo preparou para cada um de nós, como vai dizer em João capítulo 14, Jesus vai declarar, João ele escreve, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo, ele não deixa nada solta. Ele deixou todos os ensinamentos, até porque a igreja ela se inicia com Deus coordenando desde o Antigo Testamento até o dia de hoje. Nada está solto, irmão Everaldo, irmão Josivan, e você que nos ouve também. Nada está solto, nada é por acaso. Deus, aleluia, a Trindade Santa preparou tudo para que eu e você tivéssemos um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus ele vai para o Pai, mas um dia ele voltará. Mas ainda assim, ele disse, olha, eu vou para o Pai. João 14 ainda, ele vai dizer a partir do versículo 16, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Então nós temos o Espírito Santo, por meio de quem? Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, ao dizermos sim para o Senhor. O Espírito Santo, ele é o penhor, é aquele que nos selou. Sabe quando nós temos uma passagem para uma viagem? Se você não tiver aquela passagem para estar adentrando em um avião, para entrar em um ônibus, você não vai entrar. Ou seja, se você tem aquela passagem, se você tem aquele selo, você vai e entra. Mas se você não tiver, você não vai ter o direito de estar naquele ambiente. Então Jesus Cristo, ele veio para que nós pudéssemos crer nele por meio do seu sacrifício. E a partir daí, crendo no sacrifício de Cristo Jesus, nós recebemos agora o Espírito Santo, o penhor, o Espírito da verdade. Porque, como ele mesmo vai declarar, que o Espírito Santo ele é santo. E nós precisamos viver como ele é. Um Deus santo, um Deus puro. Até porque, irmão Everaldo, irmão Josivan, e você que nos ouve, o irmão Everaldo já citou aqui lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz que o Senhor nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para vivermos uma vida santa e irrepreensível diante dele. Então nós não podemos viver agora como nós queremos e desejamos. Há um padrão, há agora algo que nós precisamos buscar para viver, que é as Sagradas Escrituras. Ela é a nossa base, é o nosso alicerce, é ela que é a pedra angular de esquina, que os construtores rejeitaram. Mas aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo, têm Cristo Jesus como esta base. E lembrando que, como era que eles faziam com esta pedra que era colocada na esquina de uma construção? Passava pelo fogo, passava pelo frio, passava por todas as intempéries da vida. E se aquela pedra ela não trincasse, ela serviria para colocar na esquina de uma construção, de um edifício. Assim também foi Cristo. Cristo passou por todos os sofrimentos, por todas as perseguições, por todas as angústias, calúnias, mas ainda assim ele não trincou. Ele foi obediente até o Pai e ao ponto dele ser levado até a cruz. E essa morte, ela reverbera para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmã Delvan falou aí do capítulo 14 de João. E a primeira fala que eu falei de perseverança. E em João, capítulo 14, está falando de fortalecimento, né? E nós estamos falando aqui da igreja primitiva, de como aconteceu. Mas o mais interessante é vocês ouvintes saber o que é que Deus tem para nossas vidas ainda hoje. Como que Deus age sobre nossas vidas diante as situações adversas que nós temos enfrentadas. Cada um de nós temos as nossas lutas, nossas dificuldades,
Mas o mesmo Deus que foi lá no início, na igreja primitiva, o mesmo Deus que agiu sobre todos os seus profetas, é o mesmo Deus que age sobre nossas vidas ainda hoje. Então falei de perseverança, agora está uma palavra de fortalecimento em João, capítulo 14, no qual Jesus fala, né, aos seus discípulos. Jesus reúne os seus discípulos, né, Jesus está falando já aí de cara de comunhão. Ele reúne com seus discípulos para fortalecer acerca da sua volta para o Pai. E eu vou ler o texto do versículo 1 ao 4 para a gente ter uma base melhor, né? A palavra fala: é Jesus falando para seus discípulos, Jesus falando para nós hoje. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aqui eu quero ler também no versículo 12, que diz: digo a verdade, aqueles que creem em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então é uma palavra de fortalecimento que vem até hoje em nossas vidas, né? Porque Jesus ali está falando para seus discípulos, preparando eles e dizendo o seguinte: tudo que vocês conviveram aqui juntamente comigo, agora eu quero que vocês dêem continuidade. Mas só que uma palavra tão difícil para quem está ouvindo ali naquele momento, porque aqueles discípulos eram acostumados a ver Jesus curar, a Jesus expulsar demônio, a Jesus fazer sinais e maravilhas. Então aquele povo acho que olha para si mesmo, se diminuindo, mas como que a gente vai dar continuidade? É por isso que Jesus fala: se vocês confiar, vocês farão obras ainda maiores. Mas não é fácil. Por que não é fácil? Porque principalmente no mundo que nós estamos vivendo, de muitas lutas, aflições, em meio a tantas dores, a pessoa olhar para Jesus invisível, mas que presente o tempo todo, mas confiar que aquela situação Jesus tem um domínio e um controle. Porque é muito mais fácil, irmão Everaldo, nós olhar para o tamanho das tempestades. É mais fácil para nós olhar o tamanho do problema. E quão difícil é nós olhar para Deus e entender que, independente do tamanho do problema, independente do tamanho da dificuldade, independente das aflições que nós estamos passando ou vivenciando, Jesus é um Deus presente. Ele é um Deus que tem um domínio e um controle sobre todas as coisas. E eu quero terminar minha fala lendo em Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Em algumas traduções, a hora 9, né? Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola ao que entrava no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olham bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-os pela mão direita, ajudou-o a levantar-se
e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, eu li aqui João 14, foi Jesus fortalecendo e dizendo a eles, né, que em nome dele, em nome de Jesus, eles poderiam pedir qualquer coisa, que assim aconteceria. Então agora eu estou vendo o ministério novo, Pedro e João, após Jesus voltar para o Pai, ele agora em obediência, porque toda palavra requer obediência. Não adianta nós ouvir a palavra de Deus, não adianta nós ser comovido pelo Espírito em um momento, ou ser atendido pelas nossas necessidades, mas se nós não tiver uma vida de obediência a Deus, não é o suficiente para nos sustentar nos seus caminhos. E ali Pedro e João, eu vejo eles tendo obediência e lembrando daquilo que Jesus falou. Você vai continuar. Pede em meu nome que assim fará. Se vocês confiar, vocês farão obras maiores. E ali quando ele se depara com um coxo de nascença, que aos olhos daquele povo era algo impossível, algo diferente acontecer. Até para ele mesmo, porque ele pedia esmola, porque a Bíblia fala que ele tinha cerca de 40 anos. Então ele já estava convencido que o que ele tinha a fazer para sobreviver era pedir esmola. Mas aí Pedro e João, tomado pelo Espírito Santo de Deus, na autoridade de Jesus, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o milagre aconteceu. Amém? Muito bem. Aí nós estamos falando da igreja primitiva, foram milagres que aconteceram na igreja primitiva através dos apóstolos, como o José Van já falou, é João 14:12, né? Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará os mesmos sinais que eu faço e as fará maiores ainda, porque eu vou para o Pai. E em Atos também, se não foge da mente, Atos 5:15, fala que até a sombra de Pedro, vocês podem dar uma olhadinha aí para confirmar, que até a sombra de Pedro, onde passava, onde ia, as cidades circunvizinhas levavam paralíticos, pessoas doentes de tudo que era tipo de enfermidade, e levava nas macas para ver se de menos a sombra de Pedro passava e eles eram curados. E o lenço de Paulo também curava as pessoas. E a gente falando de cura, a gente vê aqui por que acontecia tudo isso, esses milagres através da igreja primitiva. Foi o texto bíblico que nós lemos. Isso. Porque a igreja, eles se baseavam nos fundamentos do cristianismo primitivo. Era no amor, né? Na liderança dos apóstolos, eles também na comunhão, como fala aqui no texto, onde nós lemos o texto base, né? Então os apóstolos, eles viviam em amor e comunhão, e todo o povo, toda a alma, diz que toda alma havia temor, em cada alma havia temor, e eles obedeciam à doutrina dos apóstolos, e todos os dias estavam no templo, e tudo para eles era comum, porque ninguém passava necessidade. Já pensou quem era que não queria servir a Deus vendo a igreja desse jeito? Né? Unidade. Então, unidade. Um se preocupando com o outro. Um se preocupando com o outro. As necessidades, né? Com certeza. E não havia necessidade para ninguém. Isso. Passava necessidade porque quando um não tinha, o outro que tinha dava. Eles repartiam. Tinha comunhão, todo mundo caía na graça uns dos outros. E com isso a igreja, cada dia Deus acrescentava um número de cristãos. Amém. De pessoas salvas. E como você leu lá em Atos 1, a partir do versículo 3, capítulo 1, a partir do versículo 3, falando ali, Jesus falando que essa promessa, a partir do 3 a seguir, era para todos, né? Para todos, até os que estivessem longe. E aí a gente vê que, na verdade, a salvação veio para todos. Em Tito, capítulo 2:11, diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos, na totalidade, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Aí a gente, ainda seguindo, nós vamos ver aqui que a igreja primitiva, foi a única entidade, ou seja, de Deus, né, vamos dizer assim, que tem autoridade, foi autorizada para pregar o evangelho
que Deus chamou. Igreja quer dizer chamados para fora. Então Deus chamou a igreja para levar o evangelho a toda criatura, em toda parte da terra. Então a igreja é quem tem a responsabilidade. Deus tanto autorizou e deu autoridade. E aí nós vemos na grande comissão. A grande comissão lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus 28, a partir do versículo 16 ao 20. Quem pode ler aí, vamos ler aí para a gente entender melhor. Aí está falando da grande comissão. A grande comissão nada mais é do que o ide, imperativo de Jesus. E Jesus deu autoridade, ele não mandou, ele deu uma ordem. Ide, né? E pregai o evangelho a toda criatura. Mas aí em Mateus 28. Capítulo 28, a gente pode analisar direitinho aí 16. E ver que pode ler aí. A partir do 18 ou 16? A partir do 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pronto, então tá aí a grande comissão. Jesus dando uma ordem, ide, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo nas águas. Aquele batismo que nós temos lá em Atos 37 a seguir ali, do 2:37 a seguir, fala que todos sejam batizados em nome de Jesus, é o batismo da salvação. Na hora que aceita Cristo como Salvador, já é batizado em Jesus. É aí que alguém confunde esses dois tipos de batismo. O batismo em Jesus e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o batismo nas águas, onde Jesus manda ensinar, né? O 19, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então aqui Jesus garante, né? Quando nós vamos fazer missões, Jesus garante que ele está conosco. E aí ele garante a grande vitória para todos aqueles que fazem missões, aqueles que levam a palavra, né, que vai levar o reino de Deus nas casas, as boas novas de salvação para as pessoas, as boas notícias. Então, é uma garantia, porque Jesus disse que também, além de aceitar Cristo como Salvador das pessoas, depois que adere o lado de Cristo, né, da nova aliança, aí a igreja tem que ensinar, porque discípulos fazendo discípulos. Então tem que ter o discipulado para as pessoas. Foi isso que Jesus ensinou a igreja primitiva. Os apóstolos, eles não eram dono da igreja. Eles ensinavam os novos cristãos a seguir a Cristo. Então o que eles faziam era ensinar o reino de Deus. E para aqueles que eram discipulados, já iam depois já discipular outras pessoas. E é isso que as igrejas devem fazer, na continuidade, né, do reino, ensinando também, pregando, levando as boas novas, mas quando as pessoas aderirem ao lado de Cristo, essas pessoas serem ensinadas, né, e batizando para guardar as coisas que Jesus Cristo ensinou. E lá no livro de Marcos, né, 16:15, ainda com a grande comissão, a gente vê Jesus dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele dá autoridade, como Josevão falou para a igreja. Ele dizia: em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes,
Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Então a igreja, Deus deu autoridade para expulsar demônios. Quantas pessoas aí possessas, o próprio Jesus, na Bíblia a gente vê vários textos de Jesus se compadecendo das pessoas. É isso que a igreja daqui na terra é, para se compadecer das pessoas, levando o evangelho, orando pelas pessoas que estão oprimidas, cativas, né? Possessas, que às vezes a gente passa por muita gente, a gente nem vê que está possessa, mas na verdade são pessoas que estão possessas, precisando de uma libertação, precisando de uma cura, precisando de um milagre, e quem pode fazer isso, não tem outra aqui na terra para fazer senão a Igreja de Cristo. E é por isso que fala do ID, né? ID por todo mundo é uma responsabilidade de todos que entenderam o seu chamado diante do Senhor, que é não se contentar em você saber e conhecer o Senhor, mas ali é um comprometimento agora que teremos de levar aquilo que estamos aprendendo, levar Jesus para as outras pessoas. Com certeza. Amém. E a gente sabe que, em primeira instância, é para a igreja ali primitiva, né? Esse ID. Mas as Sagradas Escrituras também, ela foi deixada para nós hoje, nós outros, né? Para que nós pudéssemos também, e temos essa responsabilidade de levarmos a pessoa de Cristo. E aqui em João, Jesus ele vai dizer assim no capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a base de tudo isso é o amor. Tudo isso que nós falamos aqui, a base é o amor, é Cristo. Então o Senhor ele vai dizer que para que nós possamos ser reconhecidos como discípulos dele, devemos ter uma relação de amor, ou seja, o amor do Pai deve estar o quê? Nos ligando um com o outro. E esse amor, ele não deve ser um amor com hipocrisia, ele deve ser um amor sincero. Um amor onde nós colocamos o outro superior a nós, aonde nós nos colocamos o outro em primeiro lugar. Ou seja, foi o que Cristo fez. Cristo, a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, ele estava à destra do Pai e ele veio cumprir um propósito que estava no coração do Pai, no coração do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele habita entre nós, como diz em João, capítulo de número 1. Ele diz, olha, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, ele vem para cumprir um propósito, e esse propósito agora, ele nos deu essa responsabilidade de nós continuarmos a levarmos o amor de Deus, o amor de Cristo para as pessoas. E como disse nosso irmão Everaldo e nosso irmão Josivan, de fato, não é porque nós sabemos acerca do Evangelho que nós iremos ficar apenas para nós mesmos. Não. Temos essa incumbência, essa responsabilidade para levarmos o amor de Cristo, o amor do Senhor, para que também vidas que estão cativas, que estão ali enfermas na alma, para que também elas sejam libertas pelo poder da palavra. Paulo vai dizer que a palavra do Senhor é o poder de Deus para aqueles que creem. E nós sabemos que só há um meio, um caminho, um único caminho, irmão Everaldo, irmão Josivan, de nós irmos até Deus, a saber, Jesus Cristo. Ele declarou em João 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Ao ponto que Paulo vai escrever ao jovem Timóteo, na sua primeira carta, se não me falha a memória, ele vai dizer, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. Por que Jesus Cristo homem? Porque Jesus, ele teve que padecer como homem para que o seu sacrifício fosse aceito diante do Pai. Ou seja, aquele que é perfeito se fez maldito em nosso lugar. Isaías vai dizer no capítulo 53 que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo se fez maldito em nosso lugar, levando sobre si toda a ira de Deus para que todos nós,
aproximadamente aí 8 bilhões de seres humanos que há no mundo, se volte para o Senhor. Ou seja, um único homem se fez maldito por todos os homens que já existiram e por aqueles que ainda virão a existir. Então o amor de Deus não é só para nós. Não é só para nós que estamos aqui, mas também para vocês. Para vocês que nos ouvem, o amor de Deus está também à disposição da sua vida também. Muito bem. A igreja primitiva teve tantos problemas, né? Também não foi uma igreja perfeita. Que alguém pode olhar a igreja e achar que a igreja não teve problema, a igreja primitiva, por tantos milagres, tantas bênçãos, tantas coisas boas, né? E, na verdade, a igreja primitiva foi o início da igreja. Ela permanece até a volta de Cristo. Só existe uma igreja. As pessoas que, na verdade, existem denominações, né? Vamos dizer assim, para poder separar o rebanho, a placa, né? Vamos dizer assim. Mas a placa de igreja, na verdade, não salva. Religiosidade não salva. Só existe uma igreja. Jesus conhece a igreja dele. Amém. São todos aqueles que realmente se tornam discípulos de Jesus, independente de placa de igreja, né? Mas a gente vê que existiu problemas, tanto que houve crítica, né? Os elemitas, eles de fora, que às vezes os apóstolos ali cuidando, eles viram que realmente os órfãos, as viúvas, que naquela época era muito bem cuidado, né? Naquela época não existia, claro, nenhum benefício de governo, de nada para órfão, para viúva. Hoje tem viúva que o marido morre e fica bem, né? Tem até para ajudar os outros, né? Dizendo que a igreja tem que cuidar, continuar cuidando de todo mundo, principalmente do lado espiritual e do que precisar. Mas hoje, olhando para o lado material, muitas vezes, tem muitas pessoas que o marido morre e às vezes deixa bem, né? Às vezes não vai precisar tanto como naquela época da igreja primitiva, mas naquele tempo, tanto que a religião pura e imaculada é visitar os órfãos e as viúvas e se separar da corrupção deste mundo. Mas a gente vê que estava ficando coisa a desejar. Aí quando os apóstolos são criticados, eles escolhem 7 varões, está em Atos capítulo 6, né? 7 homens, 7 diáconos, para poder cuidar da parte da assistência social da igreja. E aí ele diz: escolhe entre vós 7 varões, né? Homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. E aí onde vem os 7 diáconos, que está em Atos capítulo 6, a seguir começa a falar, no versículo 1, desses 7. E teve alguns deles que se destacaram muito, que foi Estevão, foi um dos diáconos que se tornou um grande evangelista, foi o primeiro mártir, né, da Bíblia da igreja primitiva, daqueles homens de Deus, dos discípulos. E aconteceu que ele foi morto, apedrejado por falar da palavra de Deus. Mas ele foi um varão poderoso. A Bíblia diz que os acusadores de Estevão ali não puderam suportar o poder da palavra de Estevão. E ali eles, né, Estevão com muita força, com muita palavra, calava eles não tinham argumentos, né? E Estevão, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado, mas ele ali foi uma figura de Cristo, né? Ele disse, mas Deus mostrou para ele a glória. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. E aí ele foi morto, apedrejado, mas na hora de morrer, ele: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então o reino de Deus é isso, simplicidade, humildade, saber perdoar o próximo, né? E Jesus até falou no Sermão do Monte: eles não ouviste que foi dito, que na lei era dente por dente, olho por olho. Jesus disse: ouviste que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. É fácil isso? Reino de Deus é porta estreita. Porta estreita. Então, para entrar pela porta, precisa renúncia. Precisa renúncia. Renunciar é
Não é fácil, não. Jesus disse que para ser discípulo dele é aquele que não deixar amor de pai, de mãe, de terras, de filhos, por amor de mim não é digno de mim. Ele diz, em outra versão, ele diz até aquele que não aborrecer até a sua própria vida não é digno de mim. Então, ser discípulo de Jesus precisa mesmo estar cada dia buscando a presença de Deus para se encher do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo mesmo morar dentro de si, porque como Edelvan já falou, né, em João 14, 17, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e habita em vós. Amém. Então, o Espírito Santo foi descido. Aí vamos falar ainda sobre a descida do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes, porque é um tema muito interessante, subtema interessante do que nós estamos falando, o dia de Pentecostes. Porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias andando, se apresentando para os discípulos, andando, ensinando aos discípulos. E ele fala lá em Atos 1:8, Jesus diz para ir para Jerusalém, né? Até que do alto sejais revestido do poder. E aqui em Atos capítulo 1:8 ele fala, ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E em Atos capítulo 1, versículo 3, aqui Jesus estava já prestes a subir. Ele diz, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Aí vamos lá para Atos 8 a seguir. Aí ele vai falando e cá ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, eu já li, agora vou ler novamente, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que, junto deles, se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o para o céu o viste ir. Então ali Jesus estava conversando com eles, ensinando, e de repente Jesus subiu aos céus, mas deu uma ordem, vai para Jerusalém, né? Vai para o cenáculo, que lá vou revestir vocês do poder. E os discípulos aí vai falar do dia de Pentecostes, que o profeta Joel já tinha profetizado que os meus servos e as minhas servas iam ser cheios, né, do Espírito Santo, ia profetizar. E lá em Atos 2:17, São Fortemente também fala, aí Pedro falando também, a promessa que Joel já tinha falado. E a gente vê que eles foram para o cenáculo, cerca de 10 dias eles lá orando e buscando, esperando a promessa do Pai. E Pentecostes era uma festa anual, onde eles celebravam a colheita dos produtos, e também eles estavam ali celebrando essa festa em memória também do livramento que Deus deu a eles, tirando das mãos de Faraó, tirando de lá do Egito. E eles celebraram essa festa de Pentecostes. E a Bíblia diz que todos os judeus de toda parte da terra, de onde havia nação naquela época, vinham para a festa de Pentecostes.
E Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, aproveitou justamente este momento para descer o Espírito Santo sobre os crentes que estavam ali no cenáculo. E a Bíblia diz que, estando todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E eles viram descer sobre cada um línguas como que de fogo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram ali a profetizar, começaram a falar em outras línguas, e ali pessoas que eram de outros países começaram a ouvir, entender as grandezas de Deus, porque eles falavam na língua de cada pessoa que estava ali. E aí eles disseram, não são todos galileus, e por que cada um fala na nossa própria língua das grandezas de Deus? Então foi uma forma de Deus disseminar, de levar o evangelho, porque essas pessoas que estavam ali, muitos ali, foi quando Pedro pregou a palavra e quase 3.000 almas agregaram, aceitaram. Amém. E aí, para aquelas regiões que eles foram, já foram ali falando também do evangelho. E aí o evangelho foi crescendo e naquela época a igreja primitiva, ela conseguiu abranger o mundo daquela época. E o que é que nós estamos fazendo hoje? Né? Precisamos, a Bíblia diz que, quando ali em Mateus 24, quando Jesus, os discípulos chamam Jesus em particular, para mostrar ali, né, a estrutura do templo, Jesus disse, não vede tudo isso? Aqui não há pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí Jesus vai conversando com eles, e eles perguntam, Senhor, quando será o fim do mundo? E quando será a tua vinda? Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Aí Jesus começa a dizer que muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E aí começou a ensinar a eles, mas ele diz que quem perseverar até o fim será salvo. Então precisa perseverança. Então a gente está vendo que a igreja primitiva, no dia de Pentecostes ali, vamos dizer assim, foi a inauguração da igreja, porque eles ainda estavam tímidos, né? Aí depois a gente vê Filipe saindo para, lá em Atos capítulo 8, Filipe, que foi um dos diáconos também, saiu para a cidade de Samaria, começou a pregar com tanta autoridade, com tanto poder, que as pessoas ouviam Filipe e ficavam pasmados de tanta sabedoria. A ponto que ali tinha um mágico, né? Que encantava as pessoas e até ele, esse mágico, Simão, né? Simão, ele aceitou o evangelho. E quando ele viu os apóstolos em Samaria, o evangelho cresceu muito, mas eles não eram batizados ainda com o Espírito Santo. Atos 8, se não foge da mente, 19. Não eram batizados, só que muitos eles aceitaram, estavam ali sendo ensinados, mas não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Aí quando Pedro e João soube que o evangelho estava bem lá em Samaria, desceram para lá, foram convidados para ir para lá. E quando impuseram as mãos, quando falou para eles sobre o Espírito Santo, ele disse, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. Aí Pedro vai, mas João impõe as mãos e começa a orar e eles são batizados com o Espírito Santo. Atos capítulo 8, foge da mente, versículo 19. E aí o que aconteceu? Quando Simão viu isso, ele ofereceu dinheiro para querer comprar o dom de Deus. Pedro disse que o teu dinheiro vai contigo para a tua perdição. E aí foi onde ele se arrependeu, pediu a Pedro que orasse por ele, para que tais coisas não acontecessem, porque o reino de Deus não é vendido. De graça recebei, de graça dai, né? Então o reino de Deus não é vendido. A pessoa orar por outro, querer receber dinheiro. Expulsar um demônio da vida de uma pessoa, querer receber dinheiro. Não, isso é dom de Deus. Amém. A pessoa tem que receber esse dom da parte de Deus e é um benefício do reino para a vida das pessoas. A igreja foi chamada para isso. E a gente vê também quando Paulo, aquela jovem, né? Quando Paulo vai pregar lá em, acho que é Atos 16, quando Paulo sai para pregar na Macedônia, que ele teve uma visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos, uma visão, Paulo, de noite, um homem chamando Paulo e dizendo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. A Bíblia diz que Paulo entendeu
que Deus estava chamando ele para ir levar o evangelho para lá. E ele desceu e lá, chegando em Filipos, ele encontrou, um dia de sábado, desceu à beira do rio, ele julgou que era um lugar de oração, chegou lá e encontrou algumas mulheres na beira do rio, e ele começou a falar de Cristo. E lá tinha uma mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. E aquela mulher começou a ouvir a palavra de Deus, era temente, e ela aceitou, e ela pediu a Paulo que fosse para a casa dela, ficasse alguns dias ali. E dali Paulo já encontrou, Deus prepara tudo, né? Amém. Encontrou já um lugar de apoio para pregar o evangelho naquele lugar, e cada lugar que ele chegava, ele ia estabelecendo igrejas, implantando igrejas, e o reino de Deus crescendo, e hoje, graças a Deus, são bilhões de cristãos aí no mundo, né? Porque a igreja de Cristo, ela não para, ela não tem marcha ré, a marcha é só primeira, só vai para frente. A gente vê aqui, irmãos, também que, para a gente encerrar aqui, no livro de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, porque epístolas, estamos falando de epístolas. Os livros, né, crônicas, reis, primeiro, porque fala de livro. E nas epístolas falamos 1 Crônica, 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios, 1 Coríntios. Achou aí, Adelvan? Amém. Leia aí, meu filho, vá. 2,9. 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto. Nós somos o quê? Uma nação santa. Uma nação santa, a igreja. Povo Deus chamou, povo por adquirido, foi um povo separado que Deus chamou, e Deus não faz acepção de pessoas. Esse povo pode ser qualquer um que entrar pela porta, que aceitar o reino de Deus, que aceitar a nova aliança, né? Amém. Porque, na verdade, no livro de Romanos 3,23, diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não é isso, Josévan? Isso, exatamente. Então todos, sem exceção, todos pecaram. Então, para poder alcançar a graça de Deus, precisa reconhecer o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém. Amém. Tem mais alguma coisa para vocês falarem? E Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado É a morte. mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna. por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor. Isso aí. Tito também, 2,14, no livro de Tito, 2,14, se vocês acharem aí, vocês podem até ler. Eu vou ler aqui enquanto você procura aí, Adelvan, no livro de Daniel 2,44. 2,44. Vamos lá. Mas nos dias... Cadê Daniel 2,44? Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Amém. Estava falando aí do reino de Cristo, o reino, a igreja. E Tito, né? Capítulo 2, 14, né? Vai nos dizer assim, ó, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ok. Está falando aí da igreja de Cristo. Quando está falando da igreja, como eu já falei antes aqui, quem quiser ser igreja. Amém. É só entrar pelas portas. E aqui também, no livro de Jeremias 2,3, Jeremias 2,3. Jeremias 2,3. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Olha para isso. A gente aqui entende bem. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal
vinha sobre eles, diz o Senhor. Né? Então a gente vê aqui que Deus, ele já tinha um projeto de salvação para todos, né? Para toda a terra. Se não tem mais alguma coisa para... Vocês ainda têm alguma coisa para acrescentar? Não. Então queremos agradecer. Para orar, né? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, unidos e reunidos, Pai, para falar um pouquinho, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Jesus querido, Pai amado, vai visitando, Senhor, cada pessoa, Senhor, que ouvir essas palavras, meu Pai. Que possa, Senhor, abrir os seus olhos espirituais, Senhor. Que possa, Senhor, se atentar, Senhor, à Tua palavra, à Tua voz, Senhor. Amém. Jesus querido, Pai amado, a Tua palavra fala, Senhor, no livro de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Senhor, é uma palavra que deixa bem claro, Pai, que todos aqueles que querem têm a chance de vida eterna. E essa chance, Senhor, está sendo dada para cada um de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer no seu caminho, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, prosseguir, Senhor, até o fim, Pai. E as pessoas, Senhor, que se encontram afastadas, Senhor, do teu caminho, que possa entender, Senhor, que precisa voltar a caminhar contigo, Senhor, porque não há caminho para ti, ó Pai, senão por Jesus. Jesus querido, Pai amado, obrigado por tudo, Senhor, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.